gente, tudo bem com vocês? Vamos lá pro sorteio de hoje, mas antes de sortear, qual vai ser a criação do dia? Vamos lembrar o que já passou por aqui pelo canal? Teve o primeiro, que foi o Doguinho Cupcake. Logo depois dele veio o Porco Bombom. Depois do Porco Bombom veio o Coelho Sorvete. E o último, que foi do último vídeo, o Pato Donuts. Então, essa turminha já tá bem cheia, muitos membros de bichinhos e guloseimas. E agora vamos ver, né, o que a gente vai ter pra hoje, qual vai ser o nosso desafio de hoje. Vou começar pela comida. Vamos sortear aqui. Ganhei um papelzinho. Gelatina, vixe, gelatina, ai meu Deus, um bichinho de gelatina. Agora o bichinho, vamos ver. Vamos ver quem vai ser a gelatina de hoje. Uma tartaruga, uma tartaruga gelatina, nossa meu Deus, a tartaruga ela tem um casco tão duro, né? Ela é toda durinha, a pele dela é meio mole, mas e agora? Que parte que vai ser a gelatina? Uma tartaruga gelatina, ai meu Deus. Usar a imaginação agora. Então vamos lá comigo, colocar nossa cabeça para funcionar e fazer uma tartaruga de gelatina? Vem comigo. Pronto, já separei aqui o papel, até troquei o fundo, porque como eu vou fazer uma tartaruga gelatina limão, até coloquei o fundo verdinho e escolhi a caneta marrom para fazer o corpo. E eu peguei esses dois tons de verdes que eu ainda vou decidir qual que eu vou usar para fazer a gelatina. É a gelatina que a minha mãe mais gosta, a gelatina de limão. Então, vamos lá. Vou começar pela cabecinha dela. Eu vou fazer bem aqui no canto, porque esse espaço todo tem que ficar pra gelatina. Eu já decidi que o casco dela que vai ser de gelatina. Tudo a ver, né? Tartaruga com casco bem grosso, mas nesse caso vai ser um casco mole de gelatina. A cabecinha dela, como tá saindo do casco, vai ser uma curva, ó, vindo daqui pra cima. Então, vamos vindo assim. Chegou até o tamanho da cabecinha, a gente começa a arredondar pra baixo. Aí, eu vou dar uma pausa onde eu quero que seja a boca dela, ela tá tipo de lado, assim, olhando pra lá. E a boquinha dela, eu vou medir mais ou menos um sorrisinho daqui, assim, ó. Vai vir sorrindo, encostar até naquela parte lá que eu fiz, só que vai passar um pouquinho, ó. Que aqui a boquinha dela, meu cachorro espirrando, a boquinha dela é maior, essa parte de baixo. Vai ficar engraçadinha assim. Depois desce essa pescocinho fino que ela tem. O olho dela, eu vou fazer um círculo um pouco grande aqui assim. Dá pra ouvir esses barulhos que o meu cachorro faz? Quando eu chego, ele quer atenção. Aí, se eu não dou atenção, ele fica bagunçando. Ó, eu cortei no meio o olhinho, porque eu sempre acho que as tartarugas estão cansadas. Então, ela tá com o olho meio aberto, meio fechado. Aqui no cantinho, eu vou colocar o olhinho dela. Só metade da bolinha do olho. E eu quero fazer o outro olho aparecendo também. Então, só vai dar pra ver metade aqui, assim, ó. O olhinho dela é meio esbugalhado. E do mesmo jeito, metadinho dele fechado, igual esse aqui. Eu vi que elas têm umas narinas, assim, que são buraquinhos, igual o nosso, né? Então, nessa parte aqui eu vou fazer uma letrinha C. E vou fazer um buraquinho aqui. E nessa outra parte também. Dá pra ver aqui, os dois buraquinhos do nariz. As tartarugas, elas são enrugadinhas, então eu vou fazer essa parte no olho dela e umas ruguinhas aqui do pescoço dela. Eu sempre tenho uma impressão, mesmo as tartarugas bebês, como se todas fossem senhorinhas. Que o rostinho delas é bem enrugadinho. E aí, eu já vou fazer a pata dela aqui. Como ela tá caminhando, então ela tá caminhando pra frente, então vai vir assim, uma montanhazinha pra cá. E outra aqui pra gente finalizar a perninha dela. Aí, antes de fechar o pé, eu já vou fazer 3 garrinhas. Que eu vi que ela tem, como se fossem umas unhinhas, assim, ó.
Duas coube dentro do pezinho e uma vai vir por fora aqui. E aí, sim, eu venho fechando, respeitando as garrinhas. E vou fazer umas curvinhas também, porque lembra, ela é toda enrugada, né? Toda enrugadinha. Do outro lado, eu vou fazer a outra. Começar aqui um pouco mais próximo da curva do pescoço. Pra fazer a parte da perna de fora. Não vai chegar no mesmo nível dessa, porque ela tá, né, andando, ela tá um pouco encolhida pra lá. E a outra daqui de dentro, aqui. Aí, pausou também pra fazer as garrinhas. Vou fazer 3. 2 que aparecem desse lado e outra que aparece do outro. É só o mesmo princípio, fechar o pezinho, fazer aquelas curvinhas, as ruguinhas. A outra perna também vai estar na mesma posição, só que viradinha um pouco pra cá. Então, mesmo conceito aqui, só que virada pra cá. Deixa eu só ver mais ou menos aqui, assim. Marca com esse dedo pra não ficar muito fora. Curva pra cá. E outra curva pra cá. E aí, as garrinhas também. 1, 2, e aquela de fora, desse lado aqui. E aí, vou fechar aqui e pôr umas curvinhas. A outra eu não vou fazer ainda, eu vou fazer depois que ela vai aparecer lá por baixo. Aí, eu pensei assim, como é uma tartaruga gelatina, aquela parte reta dela vai ser como se fosse o pratinho, né? Então, eu vou vir aqui por baixo, arredondando um pouquinho, que é um pratinho arredondado. Até chegar na outra perna. Lá também, só que aí eu vou pausar pra encaixar o rabinho dela. O rabinho dela vai ser uma coisinha bem pequenininha mesmo. Que acho que é, né? Bem pequenininho. Nunca reparei muito assim. E aí, eu vou pausar agora. Ah, não, já vou encaixar o pezinho, né? Que já dá pra imaginar que tem aqui os 4 pezinhos e o outro, a pontinha dele vai aparecer bem nesse cantinho aqui, ó. Uma curvinha pra cá, outra pra cá. Pequenininho porque tá lá atrás, né? Aí, as garrinhas também. 1, 2, 3. Fecha aqui embaixo. Só a pontinha mesmo do pé. Aí, eu vou trocar, porque aí eu vou fazer a gelatina. Eu acho que eu vou pegar essa mais clarinha aqui pra fazer a gelatina. A gelatina é daquelas que, tipo, desenformou, né? Então, ela tava numa forminha bem bonitinha. E ela é em gominhos, ó. Vou fechar aqui. Desse lado, continua. Vai ter mais um gominho, mais outro gominho. Aí, eu vou começar a subir aqui a torre da gelatina. Então, aqui, perto do rabinho, a gente sobe, faz um gominho. Depois, mais um gominho aqui, outro gominho da gelatina aqui, só que ele não vai fechar aqui embaixo. Ele vai vir ali perto da cabeça dela, assim, ó. Aí, eu vou vir aqui, dar um tracinho. E aqui é como se encaixou a cabeça dela. E o pezinho dela também aqui. E o outro pezinho aqui. E eu vou fazer mais um gominho aqui, assim. E aí, vai parar lá na cabeça dela. Vou fazer os traços pra finalizar esses gominhos aqui, ó. Não precisa encostar de lá de cima até lá embaixo. É só uns traços, assim, livres também. Aí, tem os gominhos de trás da gelatina, né? Vou fazer mais um aqui. Mais outro. Mais outro. Vou finalizar com mais um. E aqui no meio, uma rodelinha, assim. Aquelas formas que desenformou, né? Lá do outro lado, como a gelatina é transparente, vai aparecer o prato. E eu vou fazer de verde, porque é transparente, só que tá mostrando a coloração verde da gelatina, né? Então, lembra que aqui é um prato redondinho? Vai continuar arredondando lá, ó. Porque a gente tá enxergando através da gelatina. Depois a gente vai pintar tudo de verde, né? E aí, eu vou fazer umas manchas como se fosse o brilho da gelatina. Uma mancha oval, assim, e outra de bolinha. Fazer mais uma aqui. E outra de bolinha. Aqui eu vou fazer só uma pequenininha.
Tudo isso é o brilho da gelatina. E outra de bolinha aqui. Ah, que bonitinha. Eu tô amando o jeitinho que ela tá ficando. E aí eu vou abusar aqui dos detalhes, né? Porque pra mim ela é toda enrugadinha. Então eu vou fazer tipo um joelho assim, ó, de caracol. Aqui nas pernas. Vou acrescentar umas curvas assim. Aí você vai brincando. Lembrando que ela é uma senhorinha, então, por isso que ela tem. Ela tem, eu já reparei que elas têm tipo um... Não é mancha, é uns carocinhos assim, elas são bem diferentes. Então, vou acrescentar, ó. Aonde eu imaginar uns detalhezinhos, até no rabo aqui também. Fazer umas pintinhas. Porque esse corpo dela, ele tem tipo uma textura, né? Ai, tô gostando. Com certeza na hora de pintar eu vou adicionar mais detalhes, porque tem coisa que a gente só imagina quando tá pintando. Por enquanto eu vou pausar aqui. Agora eu vou pra pintura, se você também tiver mais ideias de detalhes, acrescenta aí bastante detalhes na nossa tartaruga gelatina. Olha, gente, parece uma gelatina mesmo, parece que a gente vai tocar assim e vai furar. Vamos agora comigo para a parte da pintura na nossa tartaruga gelatina? Então vem, pintadinha já e com todos os detalhes que eu acrescentei. Então vamos lá para as cores que eu usei. Aqui no corpinho dela eu peguei vários tipos de marrom. Eu dei essa dica em um outro vídeo, eu vou até colocar aqui para vocês verem, onde eu falo sobre pintar com lápis de cor. Quando você for pintar, não pegar só uma cor, ah, vou pintar de verde, pegar só um verde. Vou pintar de marrom, pegar só um marrom. Você pegar vários para poder fazer essas texturas, essas sombras e fica muito mais bonito, na minha opinião, misturar cores ao invés de usar uma só. Então, como ela tem essa aparência toda enrugadinha, dá pra perceber que eu acrescentei mais detalhes, né? Eu comecei escurecendo com o marrom, essas partes aqui, e depois eu fui usando esse marrom mais avermelhado em algumas outras manchas, assim. Fiz umas partes aqui na cabecinha dela que eu não tinha feito, umas manchas arredondadas. E aí depois eu pintei ela toda, fui passando por cima esse begezinho, né? Que é como se fosse um marrom claro, não sei. Mas aqui, usei esses 3 tons aqui pra poder fazer o corpinho dela. O chão eu já fiz de laranja, que eu achei que ia combinar com toda a composição, foi só esse laranja mesmo. As unhas dela eu usei um marrom um pouco mais escuro. E pra fazer a gelatina, foi 2 tons de verde, como eu acabei de falar. Primeiro eu vim passando um bem claro, nessas partes aqui da bordinha. Depois eu vim com esse um pouquinho mais escuro, né? Passando assim no meio. E aí depois eu peguei o claro de novo e passei por cima de tudo, pra deixar a imagem mais homogênea. É por isso que ficou com essa aparência assim, meio transparente. Com a canetinha que eu já tinha usado pra contornar, eu fiz mais algumas manchas, como no corpinho dela também, né? Aí eu fiz alguns detalhes mais enrugadinhos, porque eu queria dar esse aspecto de pele de tartaruga mesmo. Fiz umas curvinhas, uns risquinhos, fui acrescentando, fui brincando. E aí também com o verde eu fiz essas... É como se fossem uns tremidinhos assim, né? Pra dar aquela impressão de que ela tá andando e a gelatina tá mole, né? E aí, ficou pronta a nossa tartaruga gelatina, eu amei fazer. Fiz uma borda também, ó, de costurinha assim, parece uns pontinhos de costura, pra ficar bem delicadinho e finalizado. E esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda pra vir por aí no canal, cada dia tem mais inscritos, mais pessoas comentando, então continua aí, dando like, se inscrevendo, que vai ter muita coisa boa ainda pra mim. E me dá ideias também, o que vocês gostariam de ver no canal pra eu poder desenhar junto com vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima!